Apocalipse capítulo 12, então, vai trazer essa cena, né? Ou pelo menos semelhante a essa cena aí, ilustrativa, a mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, o dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, o menino, então, que é levado aos céus, e a cauda do dragão arrastando 1/3 das estrelas, e muitas outras coisas. Então, a gente vai entender o que significa isso. Estamos ainda aqui agora em Apocalipse 12. Já vimos toda a explicação anterior, de todos os capítulos anteriores nos vídeos passados. O link para a playlist completa vai estar aqui no primeiro comentário fixado no topo, juntamente com o meu Telegram. Vamos lá então. Verso 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Quem que é a mulher? Essa é a grande pergunta, né? Ora, essa mulher aqui é Israel. Uma simbologia a Israel. Todo esse capítulo 12 aqui é uma grande simbologia remetendo a coisas, fatos que já aconteceram e também fatos que vão acontecer no futuro. Mulher vestida do sol. Por quê? Porque o Criador é casado com Israel. Esse conceito vem desde a antiga aliança. Vestida do sol com a lua debaixo dos pés. Aqui é uma alusão aos 2 luminares que foram criados em Gênesis 1. Porque o sol e a lua são literalmente os luminares que iluminam a terra, tanto de dia quanto de noite. A alusão é que o povo de Israel, o povo eleito de Israel, essa mulher que está descrita aqui, que é casada com o Criador, né, segundo a antiga aliança, esse povo, na antiga aliança, ele era o único povo que tinha os mandamentos, que cria no Criador dos céus e da terra. Então, hoje, trazendo uma alusão, você vai ver depois, lá abaixo desse mesmo capítulo aqui, que a mulher vai ser descrita como a igreja na nova aliança. Ou seja, a igreja, como nós vimos nos primeiros capítulos aqui, são os candeeiros, ou o candeeiro, descrito em Apocalipse 1. Então é por isso que está vestida do sol, ou seja, a roupa dessa mulher é o próprio sol, porque ilumina a terra. O povo eleito deveria iluminar a terra hoje, com a luz do Evangelho, com a lua debaixo dos pés. É uma alusão também a claridade que a lua tem por si só. E também ilumina a terra. Principalmente na lua cheia tem a luminosidade que atinge, né, a terra. E uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa coroa de 12 estrelas na cabeça, ela tem um significado. Você se lembra de José que foi vendido? E aquele sonho sobre a lua e o sol e as estrelas tem esse significado, né? É só você ler no Antigo Testamento toda a história ali de José que foi vendido pelos próprios irmãos. E aí você vai entender ao longo da explicação disso aqui, desse capítulo, tá? A coroa de 12 estrelas na cabeça simboliza as 12 tribos de Israel. Verso 2. Que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. O Messias iria vir da descendência de uma das tribos de Israel. Então essa mulher, ou seja, a ascendência antes do Messias, do povo de Israel, estava procurando um lugar, e aqui remete àquela questão toda que Herodes na época mandou perseguir, né, e matar todas as crianças quando ficou sabendo que o Messias haveria de vir. Verso 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Está aqui. Um grande dragão, 7 cabeças simbolizam
A totalidade de reinos que o dragão domina na Terra, 7 cabeças. É uma alusão a todos os 7 continentes espalhados no mundo de uma forma geral. 7 é o número para completude. Significa todos os continentes. 10 chifres, 10 presidentes, 10 governantes. Ele influencia governantes no mundo inteiro. E os diademas, né? 7 diademas. Autoridade. Ele tem autoridade sobre esses continentes. Não é à toa que o mundo jaz no maligno, né, pessoal? Não é à toa que quando o Satanás foi tentar o Messias, ele ofereceu todos os reinos deste mundo, porque pertence a ele. Né? Por esse momento. Né? Dragão vermelho, uma característica, né? Que ele faz guerra, que ele derrama sangue. E grande, sim, porque ele tem poder, né? Ele tem um certo poder. Então João está vendo essas visões. Verso 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Estrelas do céu são anjos caídos. Você encontra em 1 Timóteo 5, 21. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardem esses conselhos. Anjos eleitos. Sim, meu irmão. Essa aqui vai para aqueles que negam a doutrina da eleição e da predestinação. Isso não começa com pessoas. Isso começa no céu. A eleição começa no céu. A eleição, o Criador escolhendo seres ou não, começa com anjos. Não é nem com pessoas, é anjos. Anjos eleitos. Se existem anjos eleitos, que são os anjos que ficaram no céu, existem os que não foram eleitos, que foram os que Satanás arrastou com a sua cauda e caíram na terra. Por isso, anjos caídos. Voltando então para Apocalipse 12. Então essas estrelas, Satanás trouxe junto com ele, os quais lançou para a terra. Demônios. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Isso aqui, meu irmão, isso aqui é um panorama geral da história que você vai entender agora. Satanás, desde o início da criação, sempre teve planos de impedir o nascimento do Messias, ou que quando nascesse ele matasse. E esse era o plano de Satanás. Você encontra isso aqui, ó. Satanás tentando matar a descendência da mulher. Primeiro, Caim matou Abel. De Abel viria a descendência do Messias, mas não aconteceu, porque Caim matou Abel. O Criador foi lá e fez com que Adão e Eva tivessem 7. Então a linhagem do Messias veio de 7. O Criador sempre provendo o escape, a solução. E Satanás sempre tentando matar para que o Messias não nascesse. Segundo, Faraó, influenciado por Satanás, Faraó mandou afogar no rio Nilo todos os meninos recém-nascidos. Por que será? Porque Satanás sabia que a linhagem do Messias viria de algum deles. O Criador proveu também esta solução e fez com que não fosse. Moisés ali, ele sobreviveu. 3. Ramã decreta que todos os judeus fossem enforcados. Judeus. Por quê? Porque a linhagem do Messias é judaica. Veio dos judeus. Mas ele não conseguiu. O Criador levantou a rainha Esther para impedir isso. E assim a linhagem continuou. 4. Segundo Reis 11:1, e não existe Segunda Reis, Primeira Crônicas, nada disso.
porque é livro e não carta. Então, segundo livro de Reis. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mandou matar a casa inteira de Davi, porque de Davi viria a descendência do Messias. Mas não conseguiu. Tentativa de Satanás impedir o nascimento do Messias. Quinto, Herodes manda matar toda criança com menos de 2 anos. Aqui já é uma época do Messias, para que não nascesse. Foi tarde demais. O Criador proveu então nesse momento que o Messias nascesse com segurança, apesar das dificuldades. E a última tentativa foi usando Judas para atrair e crucificar o Messias. Sim. Por isso que o Messias falou que um de vós é do diabo. Judas estava sendo influenciado por Satanás para atrair o Messias e crucificar. No entendimento de Satanás, matar o Messias impediria a salvação do povo. O Criador, como é muito mais sábio, obviamente já sabia de tudo isso, e não deixou que Satanás tivesse seus planos concretizados. Sim, houve a traição, mas aí que está, foi ali que se manifestou o poder do Criador, meu irmão, na crucificação, em fazer propiciação pelo seu povo, pelo pecado da igreja. Então, aqui também se cumpre o que está em Gênesis 1, este lhe ferirá a cabeça e tu o calcanhar. Ou seja, a serpente pica o calcanhar, mas o Messias vem e esmaga a cabeça. Naquele momento, Satanás foi totalmente frustrado. A alusão é: a serpente pica o calcanhar e o homem cai em cima dela. Em Hebreus 2,14, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O próprio Satanás tentando frustrar os planos do Criador, e na verdade foi Satanás que foi frustrado, pelo que mesmo tentou. Aí. Então, nós temos essa ilustração. Então o dragão aqui se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Todas as tentativas de Satanás em matar o Messias. E não conseguiu. Verso 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, o Messias veio há 2000 anos atrás, que há futuro de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Já está dando aqui a ilustração de que o Messias, há 2000 anos atrás, nasceu, foi crucificado, morreu, foi ressuscitado e foi levado aos céus. Satanás não conseguiu efetivar seus planos. Então, verso 6. A mulher, olha aqui agora, a mulher, essa mesma mulher que lá no versículo 1 é Israel, agora é a igreja. Já está falando aqui de todos os eleitos, tanto judeus messiânicos quanto gentios eleitos no mundo, porque a mulher fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Esses 1260 dias é o período que nós estamos vendo aqui várias vezes, já em vários capítulos, de novo aqui repetido. São os mesmos 42 meses, os mesmos 3 anos e meio finais da tribulação. Logo, aqui essa mulher agora é a igreja em sua totalidade, composta de judeus salvos e gentios salvos. No deserto, por quê? Porque Satanás precisa usar pessoas para arruinar a sua vida. E no deserto não tem pessoas. Então o Criador usa o deserto para proteger. E pode ser que aqui também seja uma alusão da própria igreja no período tribulacional, fugindo de cidades. É só uma conjectura, não é um fato
100% concreto, só uma conjectura. Aqui é o período tribulacional final. Aqui tem que entender que não é a totalidade dos salvos também. É alguns. Por quê? Porque depois a Bíblia, meu irmão, aqui nós temos o capítulo 12. No capítulo 13 vai mostrar o anticristo matando muita gente da igreja. Tá? Então é alguns aqui que vão ser sustentados, não todos. Verso 7. Houve então peleja no céu, guerra no céu, batalha no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram, lutaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou lugar no céu para eles. O que acontece? Aqui Satanás é expulso do céu definitivamente. Definitivamente. Vamos continuar aqui para eu explicar depois. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Essa questão, pessoal, de sedutor de todo o mundo é uma questão que abrange muitas áreas, muitos setores, né? Toda a questão que os seres humanos são levados a cair em vícios e viverem praticando em vícios contrários à palavra do Criador. Rapaz, muitas das vezes é Satanás levando a pessoa para a tentação, para a sedução e manter você ele preso para arruinar a tua vida. Arruinar a tua vida. Então é por isso que a Bíblia fala muito claramente das pessoas que vivem nesse estilo de vícios, principalmente. Iniquidades. E isso é muito perigoso. Pessoas que não são salvas estão atendendo à voz de Satanás, da própria carne também. E aí Satanás consegue arrebanhar o maior número pro lago de fogo junto com ele, né? Então aqui, veja o grande dragão, a antiga serpente, o mesmo ser, que se chama Diabo e Satanás. E essa questão que eu já expliquei em alguns vídeos, olha só que coisa interessante, né? Mas eu vou explicar de novo. O grande dragão, a antiga serpente, o mesmo ser. Qual a ideia que você tem de dragão, meu irmão? O que está descrito, né? Com asa e tal. Em Gênesis 3, quando a gente encontra a consequência do pecado, a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos. Como é que era a serpente aqui? Não tem muita descrição. Mas a gente encontra que depois que a serpente enganou Eva, houve uma consequência para ela. E está aqui. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Se agora, depois do pecado, o juízo para a serpente, um dos juízos é rastejar sobre o ventre e comer pó todos os dias, como que era antes do pecado? Se agora o juízo, a punição é rastejar, dá a entender que antes não rastejava. Será que tinha patas, asas? Não sei. A Bíblia não dá esse detalhe total. Mas a Bíblia diz que uma das punições era rastejar. Se uma punição é rastejar, se rastejar é punição, talvez é porque antes não rastejava. Se não rastejava, ou tinha patas ou voava. Essa era a serpente. A serpente que você conhece hoje é a serpente pós-queda. Anterior à queda, ninguém sabe. Agora, a gente encontra em Apocalipse aqui, 12, que essa mesma serpente é o mesmo ser, o grande dragão, a antiga serpente. Então será que esse grande dragão aqui antes da queda tinha asa, tinha pata? Não sei. Mas é uma coisa a se pensar, né? Então, ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos, anjos caídos, demônios, já estão à terra.
Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de noite, diante do nosso Deus. A própria palavra, né? Satanás, adversário, diabo, do grego é diabolos, que é o mesmo ser, significa acusador, caluniador. Mesmo ser. A marca do diabo é essa. E a marca dos servos do diabo, dos filhos do diabo, também é essa. É viver acusando os irmãos de dia e de noite. Acusando. Acusando de tudo. De tudo. Caluniando. Inventando mentiras. Levando ao erro. Inventando histórias. Essa é a marca do ímpio, do filho do diabo. Pessoas que vivem também disso não passam de servos do diabo. Afinal, essa é a marca do dragão, da serpente, do diabo, de Satanás. E esse dragão, esse Satanás aqui, vivia acusando nossos irmãos aqui. Ouvi uma grande voz do céu. Do céu significa que é algum ser celeste. Então Satanás ficava lá também acusando os seres no céu. Nossos irmãos quem? Talvez anjos aqui. O mesmo que os acusa de dia e noite, diante do nosso Deus. Então, vamos ver aqui o versículo posterior. Aqui, para você ver quando que foi essa queda. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Está falando aqui da igreja. Da igreja. A descendência da mulher, ali de Israel, eleitos. Venceram por quê? Veja por que a igreja vence. É porque você quer? É porque a igreja faz alguma coisa? É porque a igreja persevera por livre e espontânea vontade? Sim, a igreja persevera. Sim, a igreja hoje quer alguma coisa. Entretanto, foi necessário primeiro um motor inicial, um combustível inicial. O quê? Venceram por causa do sangue do Cordeiro. Primeira coisa, meu irmão, é o sacrifício eficaz do Messias que faz a igreja vencer. Foi ele que fez a propiciação, não foi você. E por causa da palavra do testemunho que deram. Aqui é o que? A evidência da salvação, não a causa dela. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Veja, irmão, pessoas que amam mais a própria vida do que o evangelho, do que o reino espiritual, não serão salvas. O próprio Messias fala isso, aquele que quiser salvar a sua vida, viver a sua vida de uma forma egoísta, perderá. Mas aquele que por amor de mim perder a sua vida, ou seja, não amar a sua vida mais que a mim, achará. Aqui a evidência da salvação. Não é que você é salvo por não amar a sua própria vida mais que o evangelho. Não amar a própria vida a mais que o evangelho é a evidência que você já foi salvo. É diferente. Agora veja, verso 12. Por isso festejai aos céus e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós. Cheio de grande cólera, ou ira, outras traduções, ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, quando é que foi feito de fato essa queda do diabo aqui? Quando fala pouco tempo lhe resta. Veja, verso 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, ele perdeu todo o acesso ao céu, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão. Quem é a mulher? Agora é a igreja. Satanás hoje persegue a igreja. Persegue os integrantes da igreja. Persegue os eleitos. É isso que Satanás faz com os seus servos. Então, quando você vê hoje ímpios, bodes, ditos crentes, que são na verdade pseudo-crenteiros,
falsos teólogos de Araque, metidos a professor, metidos a exegeta, qualquer tipo de gente. Qualquer tipo de gente, seja em até governos, muitas das vezes tem gente infiltrada lá. É só você olhar, meu irmão, para a Coreia do Norte e China. Você é proibido de pregar evangelho. O que é isso se não é o reino do diabo, cara? Então nem todo governante está ali fazendo o bem. Ele está ali para certos propósitos. A Bíblia fala dos governantes em certos contextos que foram ali colocados pelo próprio Criador. Sim, mas muitos por vontade permissiva, outros para cumprirem outras questões. Então tem que entender isso para não falar besteira. Do contrário, você tem que dizer que Nicolás Maduro, ou Xi Jinping, ou o Kim Jong-un são servos do Criador. Aí você tem que se internar no hospício. Tá? Então, quem está perseguindo a mulher... Mulher é o quê? Igreja. Quem está perseguindo? O dragão. Quem que o dragão usa? Pessoas. Satanás usa pessoas para perseguir. Então hoje, meu irmão, se você é muito perseguido por causa do Evangelho, glória ao Pai. Se você não está sendo perseguido por causa do Evangelho, tem uma coisa errada com você. Tem uma coisa errada com você, cara. Você não está fazendo... Você não tá tendo eficácia nenhuma. Porque é natural do ímpio perseguir o salvo. Ele odeia o salvo, ele odeia o Evangelho. Que dera a luz ao filho varão. Quem deu a luz? Israel. Que hoje, trazendo para os dias de hoje, igreja na sua totalidade. Judeus e gentios, eleitos. (14) E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Aqui, a mesma coisa que nós já vimos antes. É impressionante, no Apocalipse é muito frisado esse período aqui. Um tempo, tempos e metade de um tempo. Quanto que é isso aqui? A gente viu antes ali em cima. São os 1260 dias. O que é 1260 dias? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Você traz aqui para um tempo, 1 ano. Tempos, 2 anos. E metade de um tempo? Metade de 1 ano. Ou seja, um tempo, 1 ano. Mais tempos, 2 anos. Aqui já tem 3 anos. E mais metade de um tempo. Meio ano. 3 anos e meio. Logo, 3 anos e meio vai durar a grande perseguição da besta, do dragão, do anticristo contra a igreja e contra todos os que se opõem ou vão se opor ao governo do anticristo no tempo do fim. Tá? Aquele versículo ali, ó, sabendo que pouco tempo lhe resta, aqui no versículo 12 do Apocalipse 12, dá a entender que quando que de fato foi expulso Satanás do céu? Porque há muito tempo ele já ficava lá, né, importunando, né, o Criador. Na época de Jó é extremamente antigo. Satanás estava lá ao redor, ou Hassatã, do hebraico, como você quiser chamar. E o Criador fala, viste meu servo Jó? Aí Hassatã foi lá e começou bota dificuldade na vida dele, tu vai ver se ele não blasfema na tua face. Aí o Criador botou, né? E Jó não blasfemou. Ele continuou com todas as dificuldades, o Criador restituiu tudo dele em dobro. Então, a questão é, Satanás foi expulso quando? Na crucificação do Messias? Ou agora no tempo do fim? Bom, a realidade é que isso pouco importa agora, meu irmão. Diante do tempo que nós já estamos, a realidade é que pouco tempo lhe resta. Satanás tem pouco tempo para arrastar o maior número de pessoas para a perdição junto com ele. E é por isso que ele está empenhado em
perseguir a igreja, atacar quem fala a verdade, querer prender quem prega o evangelho, quem fala a verdade, e disseminar mentiras, enganos, estratagemas, usando pessoas ímpias, bodes, filhos dele, para isso. E é isso que ele está trabalhando afinco para isso, de todas as formas. Ó, quando o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher. Por que hoje, meu irmão, os pregadores do evangelho estão sendo perseguidos? Diabo puro. Ele sabe que o maior poder hoje, presencial na terra, é o Espírito Santo com a pregação do evangelho. É isso que Satanás está tentando derrubar. A palavra da verdade. E para derrubar isso, tem que derrubar quem prega a verdade. Por isso que ele persegue a mulher, a igreja. Aí aqui no verso 14, foi dada à mulher 2 asas da grande águia, que é uma alusão lá no Antigo Testamento, que a águia é um animal que voa muito alto, ninguém alcança, ninguém consegue pegar. Para que a mulher, a igreja, voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada. Aqui é uma parcela dos eleitos, dos salvos, que vai ser sustentado por 3 anos e meio no final da tribulação. De um jeito, eu não sei como, mas é de algum jeito. Fora da vista da serpente. Tá? Talvez é uma forma aqui milagrosa que o Pai vai usar de misericórdia para com alguns da igreja. Não todos. Porque você vai ver, meu irmão, a Bíblia, ela não é um capítulo. Ela está cheia de perícopes. Está cheia de contexto. E no capítulo 13, você vê a besta influenciada por Satanás matando a maior parte da igreja. Então não é toda a igreja que vai ser protegida na tribulação, tá? É alguns da igreja. Você tem que entender isso. Verso 15. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Rio aqui não é literal, é pessoas. Em linguagem profética, águas, mares, águas, é pessoas. Então, quando Satanás aqui, a serpente, mesma coisa, arrojou da sua boca, né, água como um rio, usar pessoas para matar a mulher. O que vai acontecer? A terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado pela boca. Ou seja, de alguma forma, o Criador vai fazer com que meios sejam providos de proteger a mulher de certos ataques, de proteger a igreja de certos ataques. Satanás, meu irmão, nunca vai parar de perseguir a igreja até o final da grande tribulação. Daqui. Por um acaso, você vê aí alguns hereges no YouTube falando que nunca vão deixar de me perseguir, de me atacar? Coincidência, né? Eu nunca vou deixar de atacar. O Rômulo nunca mais vai ter paz. Isso aí. Ó, palmas. Comprovado quem vocês são. Quem não sabe, que está vendo esse vídeo aqui agora, existe um monte de quadrilha criminosa aí, me perseguindo, querendo a minha prisão, querendo derrubar meus canais, querendo roubar meu dinheiro, querendo um monte de coisa, me processar, querendo me botar na cadeia, perseguir, tirar a paz, publicar todo santo dia vídeo calunioso, difamatório contra mim, com um monte de conotação, com viés criminoso, todos os dias. Coincidência, né? Coincidência que o dragão, ele veio fazer exatamente isso com a mulher, com a igreja, com Israel, com judeus eleitos, com gentios eleitos. Interessante. Só coincidência, né, pessoal? Que nós encontramos aqui, ó, também, ó, como eu li antes, o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite. Quem será que hoje está acusando a igreja, acusando eleitos, acusando as pessoas que compõem o corpo do Cordeiro de dia e de noite? Acusando.
inventando mentira, falsa acusação, difamando, tudo mais. Quem será, né? Os filhos do diabo, claro, influenciados pelo seu próprio pai, Satanás. Mas isso é óbvio, cara. E a Bíblia fala que o anticristo vai terminar de fazer o resto usando um monte de coisa. Autoridades na terra, outros ímpios, presidentes e leis e muito mais. E tá aqui, ó. É por isso que, ó, a serpente, o diabo, o pai dos filhos do diabinho aí, arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, várias pessoas, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Que coincidência que hoje tem um monte de gente, né, querendo a minha prisão. E por quê? Só porque eu estou falando a verdade aqui. O próprio Satanás me perseguindo. Problema, amiguinho, é que eu tenho o Criador dos céus e da terra comigo. Vamos continuar aqui. A terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Pode tentar. 17. E Satanás, frustrado, irou-se o dragão então contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Igreja aqui no tempo do fim. Quem que Satanás, usando os seus filhinhos do diabo hoje, vão fazer guerra? Com os restantes da sua descendência. Quem são? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Entendeu agora por que tem filho do diabo perseguindo quem prega a verdade? Quem prega o evangelho? Entendeu? Porque são filhos do diabo. Porque Satanás está irado com a igreja. Como não pôde destruir Israel? Como não pôde destruir a igreja de Atos? Vem agora, até o tempo do fim, fazer guerra, perseguir o restante da descendência. Os últimos eleitos no tempo do fim, agora que somos nós. Quem são esses? Os que guardam os mandamentos, praticam os mandamentos. E têm o testemunho do Messias. Não está falando os que são perfeitos. Não existe perfeição, amigo. A igreja é falha, peca, mas ela se volta ao Messias. E os filhos do diabo? Vivem na iniquidade, acusando. Todo dia, meu irmão. Todo dia tem filhinho do capeta fazendo um monte de vídeo criminoso me acusando de tudo que eu não sou. Eu acho interessante isso. Esses mesmos filhos do capeta se consideram salvos. São eles que são certinhos. Quem procura se arrepender, não. Esses aí são filhos do diabo para eles. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, esse era o significado total desse capítulo 12. Né? É bastante misterioso, né? Mulher com estrela, com lua, sol, dragão. O que é isso tudo, né, pessoal? Tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Mas essa é a explicação mais plausível desse capítulo. Isso aqui é só uma ilustração, obviamente, né? Tá. Então, o próximo vídeo vai ser o capítulo 13, que aí sim, cara, aí começa a coisa bem complicada, porque é literalmente agora que vem a besta de 10 chifres e 7 cabeças. Interessante, o dragão também tinha 10 chifres e 7 cabeças. E esse capítulo 13 aqui é bem complexo, é muito difícil também de se explicar. Tem várias alusões aqui com Daniel. Eu vou ter que trazer tudo isso aqui para vocês. Vai ser um vídeo longo, mas é muito importante. Um dos capítulos mais importantes da Bíblia inteira e, sem sombra de dúvidas, o segundo capítulo mais difícil da Bíblia inteira. Só perdendo para Apocalipse 17, que é o mais difícil de todos. Sério mesmo. Então não perca o próximo vídeo. Deixa o joinha, deixa o like, isso ajuda muito. É de graça. Link para playlist completa. Primeiro comentário fixado no topo, junto com o meu Telegram, Romulo Marasquim. Siga lá. Que Deus abençoe.